Fala aí, pessoal, estamos de volta para mais um pós-jogo em nosso canal. Final de jogo lá no Morumbi. Final de jogo ainda não, o jogo tá rolando ainda, né? Ainda tem os acréscimos. 1-0 LDU. O São Paulo não conseguiu fazer um golzinho sequer nesse time horroroso da LDU. E o Palmeiras vai passar o carro nesse time fraco da LDU. E digo mais, é capaz do Palmeiras vencer tanto na ida quanto na volta. Vai vencer os dois jogos. E pessoal, precisamos separar, né, hoje algumas colocações aqui nesse pós-jogo. Olha o São Paulo atacando, vamos ver. O Mailton é o que mais tentou, né? Dos que entraram, o Mailton foi o que mais tentou. Precisamos separar algumas coisas. Em primeiro lugar, o maior culpado de tudo isso que está acontecendo no São Paulo se chama senhor Júlio Casares. Olha o goleirinho pegando. Júlio Casares, né? Espalmou o goleiro ali. O maior culpado de tudo, tá? Casares é o maior culpado. Hoje a torcida vaiou o presidente, né? Mandando ele tomar suco de caju. Infelizmente somente em situação desse tipo, né? De derrota, eliminação. Porque teve um momento que até combinaram torcedores fazerem vaias em um jogo, acho que foi contra o Atlético, se não estiver enganado. Contra o Casares, mas o São Paulo ganhou, né? Não vaiaram. Daí, infelizmente, aí não teve as vaias ao Casares, que merece muitas vaias, né? Mas hoje é uma situação aí adversa, de derrota, eliminação, aí o torcedor vai lá e faz as vaias e é bem capaz também de fazer quando encerrar o jogo. Mas enfim, o maior culpado se chama Júlio Casares. Ele que contrata, ele que assina contrato, ele que tem o seu diretor de futebol, Carlos Belmonte. O maior culpado se chama Casares. Não adianta agora, né, algumas pessoas aparecerem e darem chilique e ficar mirando o Belmonte. Não adianta fazer isso. Tem que mirar no alvo, e o alvo se chama Júlio Casares. É ele que assina, é ele que aprova, é ele que vende jogador, que não vende, que contrata, que banca conselheiros como diretores do São Paulo. Então ele é o maior culpado. Casares. Não é o Crespo, não são jogadores. Esses jogadores que estamos vendo hoje no São Paulo, quem contratou, quem deu aval, quem assinou, se chama Júlio Casares. Ele que coloca os profissionais, né, da área do futebol e tal. Ele que tem o time ali do São Paulo de profissionais. Ele é o culpado. Se não tá certo, você tem que trocar, mudar. E ele não faz isso, né? Tanto é que contrata mais, né? Na sua gestão, segundo até um ex-presidente disse que praticamente triplicou o número de funcionários no São Paulo, que eram mais ou menos 400 e agora tem quase 1.200, né? Não sei de onde está saindo tanto dinheiro para pagar tanto funcionário para a gente ver tanto serviço porco sendo feito no São Paulo hoje. Mas enfim, minha garganta já está doendo, já gritei pra caramba aqui. Tem alguns pontos para comentar do jogo, arbitragem, polêmicas. Vai ficar até um pós-jogo talvez grande hoje. Mas, cara, dito tudo isso, né? O maior culpado Casares e tal. Mas falando do jogo de hoje, tá, galera? Jogo de hoje, né? O que poderia ser feito, mesmo com as adversidades financeiras, elenco, lesões, desfalques, tudo, tá? Tudo. O treinador, ele tem que fazer a sua parte, tá? Gosto do Crespo, tá? Eu preciso desenhar porque tem muito Zé Cu aqui que vai vir encher o saco. Então tem que desenhar. Gosto do Crespo, gosto dele. Vem fazendo um trabalho, até vinha, né? Fazendo um trabalho, beleza. Salvou o São Paulo do rebaixamento. Não estou pedindo a cabeça do Crespo. Para mim, tem que continuar. Terminar o trabalho nesse ano. Fazer uma pré-temporada no que vem também, tá? Ó, a Paramount travou umas 10 vezes hoje. Ó. Tô acompanhando o jogo e travou de novo. Essa maravilha, né? Parabéns, Paramount. Parabéns. Vou cancelar, acabando o jogo, eu cancelo o serviço aí, tá? Então, vamos lá. O Crespo, ele tem que fazer a sua parte como treinador, tá? Igual eu falei, ele salvou a gente já do rebaixamento, deu uma arrancada legal no Brasileiro e tal, mostrou uma certa diferença do antigo treinador.
Mas hoje ele fez muita coisa errada, assim também como fez no jogo contra o Santos, que eu comentei aqui, muita gente não concordou, né? Porque tem muito torcedor que é emocionado, essa é a realidade. É fácil você criticar em um momento bom, é fácil, né, mano? É fácil você amenizar as coisas em um momento bom, numa vitória, você classificado. Estamos classificados. O alvo, o foco é a Libertadores. Não quero saber do jogo contra o Santos. Eu vi torcedor falando isso, tá? Eu não quero ver o jogo, eu não quero saber desse jogo contra o Santos, não. Rapaziada, clássico é clássico. Brasileiro acabou o jogo, tá? Brasileiro é o campeonato que pode te levar para a próxima Libertadores. Então o São Paulo, querendo ou não, tava brigando ali em cima, no G4 e tal. Daí você vai poupar em um clássico, né? Você vai poupar um clássico, né? Não achei isso muito legal. Para mim fez lambança, tá? E já tem um certo tempo que vem aí fazendo algumas lambanças o Hernan Crespo, tá, rapaziada? E assim, não é porque ele chegou agora e tal, que a gente tem que ficar passando a mão na cabeça. Eu não vou passar pano para ninguém, irmão. Eu não passei pano pro Rogério Ceni, que é o meu maior ídolo. Não passei pano. Se minha mãe fosse o treinador do São Paulo e fizesse besteira, eu iria criticar ela. Eu iria criticar ela também. Então, estou fazendo essa separação, sacou? Crespo, né? Não é culpado pelo ano pífio, falta de planejamento do São Paulo, tudo errado, né, mano? Venda de jogador em momento indevido. Era para ter um Henrique Carmo hoje, um Luca, aliás, um Matheus Alves, um Ferreirão. Era para ter esses moleques ainda tudo aí no São Paulo hoje. E o Casares, por conta de merda que ele fez, vendeu. Então o maior culpado é a diretoria. Chegou o Crespo, né, mano? Ele tem que fazer a sua parte como treinador. Tem que fazer a sua parte. E eu posso comentar agora no pós-jogo, e eu não queria ter essa razão. Eu quero errar tudo que eu falo aqui quando eu comento algumas coisas. Eu quero estar errado, né? Quando eu faço críticas, aponto algumas coisas. Mas eu comentei isso ontem com vocês, em vídeo, em live, que eu fiz também, e pré-jogo hoje. Então, eu sempre falo, quando eu comento algumas coisas, as pessoas não concordam, né? Você reclama demais, né, mano? Vira treinador. Não quero virar treinador, né? Nem tenho capacidade para isso. Mas é fácil você comentar e diminuir o nosso comentário antes de ver o jogo acontecer. Mas depois que acontece, eu quero ver o argumento. E depois é fácil você virar um comentarista de resultado. Isso eu nunca vou ser. Tanto que quando eu errei algumas vezes, eu vinha aqui no pós-jogo e falava pra vocês. Galera, eu errei e tal, ali deu certo, ganhamos, graças a Deus eu tava errado. Sacou? Mais ou menos assim. Então, rapaziada, o que acontece? O Crespo como treinador, e hoje era um jogo que o São Paulo precisava fazer 2 gols pelo menos de diferença, ele não pode jamais entrar com praticamente o mesmo esquema, irmão. Não dá pra você entrar com o mesmo esquema num jogo que você saiu derrotado, onde você precisa fazer dois gols. Se fosse o Zubeldia, ia ter muita gente macetando o Zubeldia. Mas como é o Crespo, muita gente vai amenizar um pouquinho, sacou? Vai passar um pano, né? Não vai ficar com o rabinho preso de criticar. Aqui não, irmão. Não passa o pano pra ninguém. Então eu comentei, cara, mete 3 atacantes. Faz o que ele fez, talvez, ali no segundo tempo, né? Colocou 4 atacantes, até já virou bagunça também, né? Aí não adianta muito você perdendo de 1-0, precisando fazer 3 e no segundo tempo meter 4 atacantes, né? Aí não adianta muito. Tava Dineno, Luciano, Rigoni e Ferreirinha. Não adianta muito, né? Aí vira bagunça, desordem, aí não tem como dar certo. Então faltou um pouco de leitura do Crespo na minha visão, na escalação de hoje. Improvisou o Rigoni, que perdeu um gol, chutou na trave, e o gol que tomamos saiu de um erro dele. Cruzou errado, contra-ataque, Bobadilha perdeu o tempo da bola e sofremos o gol. Então, a escolha do Crespo, eu quero ver na coletiva o que ele vai justificar na coletiva. Porque surgiu um burburinho, não sei de onde, tá? O pessoal tava comentando, eu fui apurar durante a live de pré-jogo de que o Mailton teria sentido alguma coisa, né? Não tô sabendo de nada. Eu fui lá, busquei informações, fui apurar, ninguém confirmou nada. Daí, se você assistiu o jogo de hoje, o segundo tempo do São Paulo, você viu a atuação do Mailton, ele estava machucado? Estava com algum desconforto, alguma coisa? O que ele jogou no segundo tempo, que ele correu, todas as cobranças de escanteio que ele cobrou,
até de forma desnecessária, às vezes, tentando fazer gol olímpico toda hora, que já encheu o saco também, né, Mailton? Não é toda hora, né, que você tem que ficar forçando o cruzamento, tentando fazer gol olímpico, né? Mas enfim, fez um bom jogo, talvez foi um dos melhorzinhos do São Paulo hoje. Chegou agora e tal, né? E bota uma fé nele ainda. Mas, né, o Crespo, pra mim, tinha que começar com o Mailton, irmão. Olha o que ele fez, a fumaça que ele fez no segundo tempo. O Ferreirinha é jogador de segundo tempo, irmão. O Ferreirinha, ele não é jogador para ser titular do São Paulo. E desde quando ele chegou do Grêmio e veio pro São Paulo, eu comentava isso aqui. Só que tem muito torcedor que é emocionado. Ah, o Ferreirinha é São Paulino, né, mano? Desde criancinha. Gosta do Ferreirinha e tal. E tem esse amor, esse apego com o jogador. Repito, o Ferreirinha, ele não é jogador para ser titular do São Paulo. Nunca na vida. Nunca. Talvez em outro lugar. Mas aqui no São Paulo, o Ferreirinha, repito, ele não é jogador para ser titular do São Paulo. O Ferreirinha é um jogador para entrar no segundo tempo, fazer uma fumaça, e hoje era mais ou menos um jogo para ele nesse perfil de segundo tempo. E tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu falei isso antes, tá? Então eu posso falar tranquilamente, não estou sendo comentarista de resultado. É só ver o vídeo de ontem, a live de pré-jogo e a live de ontem no canal Teclas Esportes. Beleza? Vamos lá, não existe você improvisar o Rigoni de ala, né? Sendo que você tem um lateral à disposição, muito melhor, né? Mais perigoso. Rigoni, desde 2022 que saiu do São Paulo, não joga nada. 2022, nem lembro agora o ano. Mas não joga nada, irmão. Não tá jogando nada, não tem gols, né, mano? Não mostrou nada ainda para ser titular do São Paulo. Então, para mim, mais um erro do Crespo, tá? Colocar o Rigoni. Erro, irmão. Erro do Crespo. Erro. Daí ele vai lá, inicia um jogo com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Em um jogo que você precisa de 2 gols pelo menos. E eu comentei ontem. Tá tudo gravado. Não adianta você colocar 3 zagueiros e o Sabino virar atacante, virar meia, o Arboleda querer fazer lançamento, o Sabino virar o Beckenbauer. Não adianta. O que aconteceu com 1 minuto de jogo, gente? Você olhava o quê? O Sabino lá jogando de segundo atacante. Se for para jogar assim, não é melhor você colocar um atacante mesmo, mais um meia, mais um jogador de meio de campo? Né? Outra coisa, já que você tá com... Beleza, quer 3 zagueiros, irmão? Coloca um volante só. Solta o time. 3 atacantes. Preenche o meio de campo que seja ali, com jogadores com mais mobilidade. Colocou o Pablo Maia engessado, que não tem qualidade para sair jogando direito. O Pablo Maia é mais ali para marcar, dar o bote, de vez em quando dar um chute de fora da área. O perfil, mais ou menos, por mais que está numa fase horrorosa, parecido com o Marcos Antônio, que não jogou hoje, que ficou de fora da partida, seria o Alisson, que tá mal também, né? Tá jogando mal o Alisson. Mas ele seria talvez mais interessante do que o Pablo Maia. Falei isso também, desde ontem falando, né? E olha só, saiu o Rodriguinho e entrou o Alisson depois, né? Não adianta, né, Zubeldia, colocar o Alisson aos 80, o Zubeldia, Crespo, virou o Zubeldia hoje. Não adianta colocar o Alisson aos 82 minutos, né, mano? Não adianta, o Alisson não é um jogador para você tentar armar para fazer gol, né, para buscar resultado, não é. E o que aconteceu com o Tapia, né, velho? O Tapia, antes do Rigoni, estava entrando em alguns jogos, até mostrando vontade, fez 2 golzinhos, um anulado, né? E agora tá escanteado o Tapia, né? Não dá para entender muito, né? Não é um dos grandes jogadores aí que o São Paulo tem, mas certamente o Tapia seria muito mais perigoso do que o Rigoni. Não tenho medo de errar em comentar isso, tá, rapaziada? Então, para mim, né, se tirasse a figura do Crespo hoje do banco de reserva do São Paulo e colocasse o Zubeldia, irmão, talvez os comentários para algumas pessoas, porque eu critiquei muito o Zubeldia, tá, mano? Eu fui um dos primeiros a criticar o Zubeldia aqui. Muita gente já tá maluca, mas como é o Crespo, vão se segurar, vão se controlar. Mas o Crespo deu de Zubeldia, mano. Desculpa, o Crespo ele foi covarde hoje. Não existe ele entrar da forma que ele entrou hoje, cara. Não existe, cara.
Não existe. E quem tá pegando esse trecho aqui do pós-jogo, volta depois do início o que eu falei, a separação que eu fiz. O Crespo tinha que fazer a sua parte hoje direito, ele não fez. No meio das dificuldades, sacou? Tá difícil, tem muita lesão e tal. O ataque do São Paulo é ruim, não faz gol. Mas ele tem que, talvez, cara, ter uma leitura diferente. Mudar o esquema. Um 3-4-3, um 4-4-2 que seja. 4-3-3. Muda, irmão. Tira os 3 zagueiros. Daí no segundo tempo ele vai lá e tira um zagueiro. Tarde demais. Foi tarde demais, irmão. Muito tarde. Não adianta muito. Depois vira desespero. Aí não tem tática, não tem organização. Então, infelizmente, galera, as coisas que comentamos aí, né, mano, meio que bateram no jogo. Porque o São Paulo iria ficar mais com a bola e tal, a LDU iria jogar por uma bola, o São Paulo iria jogar com linha alta, os zagueiros tentando criar, ir pro ataque. Aí não dá para jogar assim. Então, acho que faltou mais coragem do Crespo. A coragem que ele teve no segundo tempo, ele não teve para iniciar o jogo. Tá? Mas, repito, ele não é o culpado do planejamento pífio que o São Paulo teve em mais uma temporada. Não é o culpado por isso. A diretoria é a maior culpada, senhor Júlio Casares. O Crespo chegou em um momento delicado, ajudou a gente ainda no Brasileiro, mas fracassou na Copa do Brasil e fracassou também na Libertadores. E contra o Nacional, foi igual aquele jogo do Botafogo, do Zubeldia, que o São Paulo deu sorte, né? E voltamos vivo pro Morumbi, quase passamos. E contra o Nacional agora a gente passou, né? Mas o primeiro jogo também foi muito parecido com aquele do Botafogo, que sofremos pra caramba, né? Jogando de forma até aceitando mais o adversário. A gente deu muita sorte ali com o Nacional, que é muito mais forte do que a LDU, né? Mas, cara, o Crespo comeu muita bola hoje. Eu não queria criticar ele, mas eu tenho que ser justo aqui, velho. Não tem como eu chegar no pós-jogo e amaciar pro treinador que fez merda. Não tem como, irmão. Desculpa, não tem como. Mas vamos lá. Sobre as polêmicas, tá? Teve 2 pênaltis ali. Pelo menos um, cara, deveria ter marcado o árbitro. Mas isso é o quê? Falta de bastidor. Quem é o culpado? Senhor Júlio Casares, covarde, que não critica ninguém, que não aparece, né? O juiz hoje de novo ali, picando o jogo, atrapalhando o São Paulo, invertendo falta, invertendo lateral, um absurdo, né? Então, cara, o Casares merece isso. Eu, você, torcedores, né? A instituição não merece isso, mas o Casares merece. Ele merece cada tapa na cara que a Conmebol dá nele, a CBF, a Federação Paulista. O Casares merece, mano. Ele merece. Eu, você, torcedor São Paulino, merecia ver o São Paulo em uma semifinal. O senhor Júlio Casares não merecia. Essa diretoria ridícula, pífia, não merecia ver o São Paulo sendo campeão. O Casares não merece, na gestão dele, ter o São Paulo como tetracampeão da Libertadores. Ele não merece, irmão. Ele não merece. Repito, o clube merece, a instituição, você torcedor, eu, né, nós merecemos. Casares, o que ele fez, ele destruiu o São Paulo esse ano, irmão. Destruiu o São Paulo em vendas, planejamento errado, equivocado, né, demora para mudar o comando técnico na época do Zubeldia, omisso, some nas horas ruins, né? Esse é o nosso presidente. Então ele merece tomar tapa na cara da Conmebol, ser roubado no Morumbi. Ele merece. Nós não. Mas ele merece. Ele merece. Desculpa o português, mano. Eu ia falar uma palavra, mas eu vou me segurar, mano. Eu vou me segurar. Mas o Casares não merece, irmão. Eu ia falar uma besteira aqui agora, mas eu preciso me segurar, mano. Que não é muito o perfil do canal, né? Mano, eliminação é complicado, velho. Ainda mais Libertadores, que a gente poderia ir um pouco mais longe, mesmo com o time meia bomba, né? Mas enfim, aquele agarrão no Arboleda, pra mim, poderia ter sido pênalti pro São Paulo, porque ele foi agarrado. E o Feirinha, ele foi atingido. Se fosse o Palmeiras, pelo menos um desses 2 lances seria pênalti. Pode ter certeza. Pro Palmeiras seria. Primeiramente pela postura ali do banco de reservas, o treinador, né? E o time do Palmeiras queria fazer
um furdúncio ali na vida do árbitro, até ele ir no VAR e olhar o lance. Daí teve o gol do Luciano. Que a gente precisa pontuar esses lances, tá? Mas o São Paulo, pelo que jogou hoje, a postura da equipe também nem merecia essa justificativa, tá, rapaziada? Mas são as polêmicas do jogo, tá? Teve o lance que o goleiro saiu em cima do Luciano, né? O São Paulo fez o gol foi anulado. Aquilo não é falta no Luciano, mano. O goleiro que saiu na bola teve a trombada. A trombada é do futebol. O contato é do jogo. O goleiro não é um cristal que você não pode relar nele. Então, o goleiro saiu para dar o bote, atingiu o Luciano, caiu, São Paulo chutou, fez gol. E o gol foi anulado. Quem merece esse gol ser anulado é o Casares, né? Que não tem bastidor. O São Paulo perdeu a força de bastidor há muito tempo, né? E merece ser roubado na nossa casa. No caso, o Casares merece, né? Mas enfim, esses lances, cara, foram os lances polêmicos da partida. Cara, foi um absurdo anular esse gol. Isso foi uma vergonha. Mas não adianta agora aparecer o Casares, dar chilique. Agora já era, irmão. Porque quando ganha, São Paulo é prejudicado também, não aparece. Né? Agora já era, tá eliminado. Bastidor você se faz antes. Você faz bastidor antes, mas depois que você perde o jogo, tá? Mas apesar de tudo isso, cara, a arbitragem não foi a maior culpada não, tá? São só as polêmicas do jogo. Acho que mesmo se São Paulo faz um gol ali do pênalti ou esse gol aí anulado do Luciano, não ia mudar nada. O São Paulo não iria fazer 2, 3 gols ali para se classificar, não iria, né? Mas talvez o primeiro gol poderia mudar a história do jogo. Queria botar uma fumaça e tal, né? Do pênalti que foi anulado, só corrigindo. Talvez o momento do pênalti ali, se tivesse sido marcado, seria uma outra história que o São Paulo abriria 1-0, né? Talvez o time e o Morumbi estaria em uma outra sintonia. Mas é isso, né, mano? Essa diretoria merece essa eliminação, mano. Merece. O Casares merece isso aí, o que vimos hoje. A arbitragem dificultando o caminho do São Paulo. É uma vergonha, mano. Eu ia até falar aqui do Flash Score, esqueci, mano. Puta, desculpa aí, rapaziada, mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos dados da partida rapidinho do Flash Score. Se você ainda não baixou o aplicativo, te convido para baixar. O link tá na descrição, é de graça o aplicativo e você vai me ajudar bastante se você baixar, tá? Aqui a formação do time do São Paulo. O pior em campo foi o Bobadilla e o goleiro Rafael, né? Os piores em campo do São Paulo. As notas aqui, ó, o Sabino também foi um dos piores em campo, né? O que se destacou mais foi o Rodriguinho, até o Feirinha teve uma boa nota, o Luciano apareceu, mas perdeu os principais lances. Enzo Dias também estava já até cansado e o Crespo foi deixando o cara. Não entendi também o Crespo não ter tirado o Enzo Dias para ter colocado o Wendel. Mas tá aí as notas dos jogadores do São Paulo, do Flash Score. Não vou dar nota para ninguém hoje, fica as notas do Flash Score aí para vocês. E você deixa sua opinião, tá? E eu digo mais, tá, rapaziada? Primeiramente, só baixa o aplicativo, vamos ver as estatísticas de como foi aqui, ó. Espera aí que apareceu o áudio aqui, mano. Foi mal, rapaziada. Vamos lá, aqui, ó. Vamos ver aqui o finalizações. O São Paulo finalizou 26 ainda. Acertou o alvo 11. Ele deu 4, acertou o alvo 1. Cadê aqui a posse de bola? O São Paulo teve 75 de posse contra 25 da LDU. Olha só isso, cara. Era o que a gente falou, né, mano? O São Paulo ia ter mais posse no jogo. Eu comentei isso com vocês desde ontem falando. Então, por isso que eu falei, não tinha um motivo de você ir com 2 volantes, entrar com o Pablo Maia ou 3 zagueiros. Não precisava. Não precisava você fazer isso. Não precisava. E o Crespo, infelizmente, entrou de forma covarde no jogo de hoje. Então você vê a posse de bola do jogo, né? Que não tinha necessidade de você se preocupar muito ali com os 3 zagueiros, não precisava. E o Crespo foi engessado, infelizmente, né, para o jogo de hoje. Engessado. Aqui os dados para vocês, baixa lá o aplicativo, você consegue favoritar a competição aí, os jogadores. Baixa lá que você vai ajudar muito. Estou bastante chateado com essa eliminação do São Paulo hoje. Mas se você baixar o aplicativo, você vai ajudar demais o nosso canal, tá, rapaziada?
E para fechar, falo mais para vocês algo que eu vinha falando desde começo do ano, final do ano passado, tá? Dois jogadores para mim que o ciclo já, ó, acabou, irmão. Não é porque foi eliminado, não. Já venho falando isso há bastante tempo e sempre apanho quando eu falo isso. Mas Arboleda e Luciano, irmão, acabou, irmão. Acabou pra esses caras. Luciano, de novo, teve chance de fazer gol hoje, desperdiçou. Mas, cara, repito, Luciano e Arboleda, esses dois caras aí, pra mim, ó, já deu pro São Paulo faz tempo. Ano que vem dá uma enxugada a mais nesse elenco aí, tá? Ah, e sem contar também Oscar, que não era pra ter vindo. Comentamos isso também antes de ser contratado. Mas apontamos a qualidade que ele tinha, mas pelo que aconteceu lá atrás, né, na época do Inter, a gente falava, né, mano? Oscar, irmão, pelo que ele fez, nem merecia ter as portas abertas, né? E o Lucas aí tá devendo muito também, né, mano? Lucas tá virando uma decepção também, né? Mas enfim, o DM do São Paulo é muito culpado também. Bom, rapaziada, dá uma brochada, não vou dar chilique hoje aqui, né, mano? Nem. É isso aí, mano. É só pós-jogo. Valeu.